de acordo com a carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo de número 11, que ali é o apóstolo, né, que toca todos os dedos, o profeta, né, o indicador que aponta, o evangelista, que vai mais longe evangelizando, né, o pastor, né, que simboliza ali o anel da aliança, ele tem uma aliança ali de cuidado, amor, e tem o mestre, né, que é o menor, ele é o menorzinho não é porque ele é inferior, é porque ele entra nos orifícios menor para tirar a impureza e fazer a limpeza através da palavra. Amém? Então são os 5 ministérios, e são 5 prudentes e 5 loucos, ou seja, 5 estão exercendo o seu trabalho com integridade e 5 não. Então observe que agora está falando em relação a eles, a maneira em que eles estavam se portando, aquilo que eles tinham. Então, na parábola das 10 virgens, está falando novamente de vigilância, mas agora a vigilância está falando consigo mesmo. Porque todas as 10 eram virgens, todas as 10 tinham lâmpadas, todas as 10 tinham botija, mas apenas 5 tinham azeite. Certo? Então, é em relação a elas, vigilância em relação a elas. Primeira parábola, vigilância em relação ao próximo. Segunda parábola, vigilância em relação a nós. E a terceira parábola, que vem falando a parábola dos talentos, né? O Senhor, ele sai para a terra longínqua, no caso, Cristo foi para o trono do Pai, e ele pega e nos distribuiu talentos, certo? Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Deus foi injusto? De maneira nenhuma. A palavra de Deus diz assim, ó, de acordo com a sua capacidade. Por que ele deu 5 para um? Porque aquele tinha a capacidade de lidar com os 5. Por que para outro ele deu 2? Porque se ele tivesse dado 5, ele não tinha a capacidade de administrar os 5. Então Deus é que estava sendo injusto. Devido a Deus ele ser justo e trabalhar com equidade, ele nos entrega nas nossas mãos de acordo com as nossas capacidades. Então, quando ele vier cobrar de nós, ele vai cobrar aquilo que nós temos capacidade de fazer. Ele não vai cobrar de nós aquilo que nós não temos capacidade de realizar. Certo? Então, a terceira parábola é vigilância em relação a Deus. Aquilo que Deus nos deu. Nós vamos prestar conta em relação àquilo que Ele nos deu. Ok? E aí, então, ele fala essas 3 parábolas, e aí, então ele finaliza agora essa parte, né, das parábolas, e aí, então, ele continua falando a respeito agora para as nações. Certo? No versículo de número 31, agora ele começa agora uma nova fala no sermão profético. Agora já não é especificamente para os judeus, não é também para a igreja, agora é para as nações. Você fala assim, mas Deus faz essa diferença? Deus faz. Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 10, ele diz assim, ó, não se vai de pedra de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, e nem para a igreja de Deus. Sabemos que a salvação só há em Cristo Jesus. Para ser salvo, tem que fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas nós sabemos que Deus tem algumas promessas específicas a Israel como nação. Isso é evidente de maneira bem clara. É tanto que Israel se tornou nação novamente, porque existem promessas que Deus ainda tem que realizar e alianças que ele tem que cumprir com aquele povo. Mas salvação somente em Cristo Jesus. Certo? E todos aqueles que aceitam Jesus é a igreja. O muro da divisão foi derrubado entre judeus e gentios. Mas Deus tem aliança com esse povo. Deus tem uma certa aliança. Certo? Nós não iremos entrar muito nesse detalhe. Mas se você ler, por exemplo, Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 11, nós vamos falar desse muro de divisão que foi derrubado. Beleza? Então agora, no versículo de número 31, ele começa a falar agora, de maneira mais específica agora, para as nações, quando ele vier. Nós não iremos entrar muito nesse ponto, porque esses são sinais de que ele vem, mas já são para as nações, nós não iremos detalhar muito, nós iremos
fazer apenas uma visão geral para nós entrarmos em um outro sinal que é o espírito do anticristo que já atua. Amém? Então nós vamos observar agora o versículo 31, que muda agora o cenário do sermão de Jesus. Ele começa a falar assim, ó: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então, isso daqui agora é chamado de o julgamento das nações. Existem 3 grandes julgamentos. O tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para galardoamento dos salvos. Ele não é para condenação. Certo? Nós iremos falar, uma aula dessa, nós iremos falar só sobre o tribunal de Cristo. Depois temos o julgamento das nações, ou seja, depois da guerra Gog e Magog, depois da guerra do Armagedon, ele vai separar as nações que irão entrar no milênio e as nações que não irão entrar no milênio. Certo? E dessas nações que irão entrar no milênio, elas irão entrar no milênio não porque elas reconheceram Jesus como o único Senhor e Salvador. Elas vão entrar no milênio pela benevolência que elas fizeram aos cristãos que ainda estavam aqui na época da tribulação e elas acolheram esses cristãos. O povo judeu, na época da sua diáspora, da perseguição, também na época do anticristo, muitas nações vão acolher também os judeus. E aí Jesus ele vai retribuir essas nações por terem acolhido o seu povo e vão permitir que elas entrem no milênio. E são essas nações aqui que, quando o diabo for solto no final do milênio, irão lubridiá-las devido a elas não ainda ter reconhecido Jesus como seu único Senhor e Salvador. Porque elas irão entrar no milênio por gratidão a Deus e não por reconhecimento de Cristo como Messias. Certo? E daqui é o tribunal, é o julgamento das nações. É por isso que ele continua dizendo, versículo de número 33 aí do capítulo 25, versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda, é um símbolo de que ele está retratando as nações, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: vinde benditos do meu Pai, pois possuí a herança, o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós, a igreja, herdaremos o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Aí ele vai explicar por que eles irão entrar no milênio. Vai dizer: porque eu tive fome, deste-me de comer. Eu tive sede, deste-me de beber. Eu era estrangeiro e me hospedaste-me. Estava nu e me vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Versículo 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E enquanto te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou te vestimos, nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e viste? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Isso daqui, essas nações, elas serão julgadas pelo evangelho eterno que será pregado pelo anjo, lá do livro do Apocalipse, capítulo de número 14 e versículo de número 6. Quando o anticristo, ali quando Satanás já entrar nele, e ele ordenar para que todos venham adorá-lo e servi-lo. E aí então passará um anjo proclamando nos céus que somente a Deus deve adorar e servi-lo. E essas nações que irão rejeitar, né, essa aliança do anticristo e acolher esse povo, são essas nações que irão entrar no milênio. Por outro lado, né, aquelas nações que rejeitaram a Cristo, ou seja, através dos irmãos, é isso que nós temos que entender. Porque quando rejeita a igreja,
estão rejeitando o próprio Cristo. Jesus, quando envia os